Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo que você vai assistir agora é o Café com Fabi, que ele foi gravado numa segunda-feira de 7h30 da manhã às 8, lá no meu canal do Instagram. Se você não conhece meu canal, acesse aqui embaixo, vai lá. Toda segunda-feira tem gravação ao vivo, mas claro, se você perdeu, você pode vir para cá, que ele vai estar sempre disponível para vocês aqui, combinado? Tenha uma semana iluminada. Tchau, como eu sempre digo, segunda-feira, dia de Café com Fabi. Muito obrigada pelo elogio. E sim, vamos lá? Bom dia para quem for de bom dia. Boa tarde para quem for de boa tarde. E boa noite para quem for assistir essa live à noite, porque ela fica assim gravada aqui no meu feed e depois também ela vai para o meu YouTube. E quem não conhece o meu canal do YouTube, vale muito a pena dar um pulinho lá, é @FabianaMois. Você vai encontrar lá diversos vídeos com muito material, com muitas ferramentas que vão te ajudar muito nesse processo de volta para casa. Então vamos lá. Olá, Andréia, seja bem-vinda. E sim, bora tomar um cafezinho e bora fazer essa live. Bem, vamos começar a falar sobre dor e força. Como que a Fabiana chegou até aqui? Como é que a Fabiana hoje consegue ter um relacionamento bacana com a comida? Como que a Fabiana hoje conseguiu não mais comer as suas emoções? Como que a Fabiana conseguiu? Fabi, o seu canal do YouTube tem algum vídeo de você dirigindo? Não me lembro, acho que não. Como foi que eu consegui estar do jeito que eu estou? Mas isso não quer dizer que eu ainda esteja curada. Isso é uma coisa que eu sempre falo. O autoconhecimento, ele é um caminho extremamente eterno. Só que nós passamos por fases. Então, eu estou realmente, talvez, numa fase um pouco melhor hoje, bem-vinda. Numa fase um pouco melhor, mas às vezes eu também caio. Mas como que foi esse processo? Bom, meu amor, como é que foi tudo isso? Então, o que eu gostaria de dizer é o seguinte, então vamos lá, como foi a minha dor para eu chegar a ter onde eu estou hoje em dia? Qual foi a força que eu aprendi na minha dor? Então é essa historinha que eu quero contar para vocês. Historinha é modo de dizer, porque eu não gosto de levar a vida muito mais pesada como eu levava. Eu vou te contar agora a história mais sofrida da Fabiana. Não, eu vou contar a história agora de um aprendizado que a Fabiana teve para ter a força que ela tem hoje em dia. E para ter a força que eu continuo sempre trabalhando para ter. Então, a Fabiana, tanto até que vai sair um livro meu de coautoria, e nesse livro está essa história, mas eu vou contar aqui um pouco dessa história para você. Como foi o meu processo? Eu estou hoje com 51 anos, mas desde quando eu me lembro de nova, muito nova, dos meus 7 para 8 anos, eu sempre me via como não aquela menina bonitinha de sainha curta no colégio, que era colégio público, então era aquela saia de preguinha, azulzinha linda, com aquela blusinha branca, sapatinho. Eu não me via tão bonita quanto as outras meninas, porque minha perninha era grossa e eu não era tão alta. E aí eu via o quê? Aquelas meninas lindas com aquelas pernas compridas, ainda mais criança, né, que idealiza algo assim, né, vê algo muito maior, tendo umas pernas para mim longas, sabe? E aquelas meninas com aqueles cabelos lindos. E aí elas bonitas, as simpáticas, e a Fabiana nunca foi por esse lado. E a Fabiana sempre achava que ela era diferente naquele sentido. E com isso os anos foram se passando. E como criança, você já vai criando ali naquela fase, daquela idade, você já vai o quê? Criando ali as suas crenças. De que, eu não era tão bonitinha, eu não tinha perninha longa, eu não era inteligente, eu não era a melhor da sala. E assim eu fui crescendo. E quando eu cheguei na minha fase, mais ou menos dos meus 12, 13 para 14 anos, foi a fase que realmente eu comecei um processo de lá até a idade adulta. Eu falo que até meus 47 anos, eu falo que foi a fase mais ou menos dos meus 12 até meus 47 anos, foram os anos da minha vida de muita dor. Porque eu não aceitava meu corpo, eu brigava comigo, eu fazia aquelas dietas malucas, tudo que vocês possam imaginar. Imagine qualquer dieta eu já fiz.
Imagine remédio, eu já tomei. Imagine loucura, eu também já fiz. Então eu passei dos meus 12, 13 anos até meus 47 anos, sempre brigando comigo. Sempre não gostando de mim. Aí eu tinha aqueles momentos de pico que eu emagrecia, ficava anorexia, uma coisa horrorosa, muitas vezes. Mas eu me achava linda, mas eu estava extremamente mal-humorada, um hálito ruim, porque eu tomava remédios, eu fazia loucuras, eu não comia quase nada, eu ficava fraca, eu já desmaiei, gente. Uma vez eu desmaiei num ônibus lotado, coitado do meu irmão. Eu tava com meu irmão indo pra praia. Eu morava na Praça da Bandeira e tava indo pra Copacabana, aqui no Rio de Janeiro, tá? Eu tô falando daqui do Rio. E ia no ônibus cheio. Claro, a pessoa não tomava café da manhã, a pessoa quando comia muito mal. E óbvio, vai desmaiar, é óbvio. Indo pra praia, ainda por cima, calor de 50 graus no Rio de Janeiro, num ônibus lotado. Coitado do meu irmão nesse dia, nunca vou esquecer. Uma vez eu quase desmaiei também com meu pai andando, indo pra Praça da Bandeira, ali andando com ele. Comecei a ficar fraca. Claro, eu não comia. Então, o que eu fiz? Eu comecei nesse processo. Então, quando eu ficava muito magra, eu me achava linda e maravilhosa, mas eu fazia aquelas dietas malucas. E logo em seguida eu voltava a engordar. Mas eu não voltava a engordar 3 quilos. Eu voltava a engordar 10 quilos, 12 quilos. Então, sempre foi uma montanha-russa. Eu falo que a minha vida de emagrecimento, ela sempre foi uma montanha-russa. Eu ia no auge de um peso e caía. Aí eu caía com força, depois eu subia e subia mais do que eu descia, depois caía novamente. E assim foi. E só que, o que eu quero dizer? O emagrecimento não era só isso. Quando vinha o excesso de peso, quando vinha o meu descontrole alimentar, ele não vinha sozinho. Por isso que eu falo que emagrecimento é a ponta do iceberg. Ele vinha com todos os meus fantasmas, com tudo que eu menos gostava em mim. Então ele vinha com minhas raivas, com os meus sentimentos ruins, com o meu sentimento de fracassada, com o meu sentimento de que não deu certo, com o meu sentimento tá vendo que não é para você, com todos os sentimentos de que, caramba, não adianta, você vai viver eternamente nessa luta, nessa guerra. Isso para você não funciona. Então, eu começava o quê? A achar todas as vezes que não era para mim. Mas mesmo assim eu lutava com isso. Então, o que eu quero dizer? Todo esse período, gente, vocês imaginam uma pessoa com 12 anos, com 12 para 13 anos, foi naquela faixa de 12 para 13 anos, com certeza antes dos meus 15 anos. Eu não vou precisar a data, mas antes dos meus 15 eu tenho certeza absoluta, porque eu me lembro dos meus 15 anos. Então, eu devia ter meus 12, 13 anos, até aos 47 anos, uma pessoa altamente brigando, lutando, tendo guerras homéricas com uma balança. E aí sofrendo todos esses processos. Era uma coisa muito louca. Imagina o quanto de mal que eu fiz pro meu corpo. O quanto que minha saúde não foi abalada. Emocionalmente e fisicamente por causa dessas loucuras de dietas. De ficar sem comer, de me maltratar. E pior é o que eu falo, o de me maltratar também emocionalmente. Porque o pior não é só você se maltratar aqui, o corpo. Ah, eu vou fazer uma dieta maluca, pronto, emagreci. Tudo bem que eu voltava a engordar tudo de novo e até mais. Mas isso, o corpo você ainda consegue lidar. Agora, o dano emocional. Quanto mais eu emagrecia, eu me maltratava porque eu estava culpada de estar gorda. Então, eu fazia coisas para me maltratar, para poder emagrecer. Aí, quando eu engordava, eu também fazia coisas para me maltratar porque eu engordava. Então, conclusão da história, eu passei uma vida inteira o quê? Me maltratando. Achando que eu não era capaz, achando que eu não era merecedora e óbvio que nada dava certo. Porque era o que eu acreditava. Era a minha crença. Então, a minha dor foi justamente isso.
foi eu nunca acreditar em mim, nunca me amar, nunca me respeitar. Autoestima lá embaixo. Eu só tinha autoestima alta quando eu estava magra. Como assim? Então eu só tenho valor quando eu estava magra? A magra eu tenho valor? Quem é a Fabiana? Qual de pessoa ela era? Isso eu não contava. Então por isso que eu falo a importância de você trabalhar o seu auto-amor. Quando eu fiz a bariátrica, eu jurava, de pé junto, e eu achei que a bariátrica seria, pronto, acabou. Todos os meus problemas acabaram. Porque eu fiz a bariátrica aos 47 anos. Foi aí que foi o ápice da minha dor. Depois que eu tive alta da bariátrica, o que aconteceu, gente? Todos os fantasmas voltaram. Tudo voltou. Tudo. E muito maior. Porque eu estava o quê? Totalmente despreparada. Eu achava que eu estava tipo já solta, livre, eu nunca mais vou engordar. E aí eu tirei aquelas armadilhas, né, aquelas coisas todas e estava o quê? Desprotegida. Como se eu estivesse indo para um campo de guerra totalmente sem nada, sem armadura, sem nada. E foi aí que ele, ó, me pegou em cheio. Eu comecei a comer, a agir exatamente igual como eu fazia antigamente. E foi aí que a Fabiana entrou no ápice da loucura. Porque eu falei, caramba, espera aí agora. Eu tô a um ponto de voltar a engordar. E aí eu comecei a estudar sobre bariátrica também. E aí, naquela época, tinha já uma estatística de que 50% das pessoas que entravam no centro cirúrgico, né? Centro cirúrgico que faziam uma bariátrica, 50% dessas pessoas voltavam a engordar. Naquela época. Hoje, já tem um novo estudo da Universidade de São Paulo dizendo que agora já passou para 92% das pessoas que fazem bariátrica voltam a engordar. Dá vontade até de coçar. 92%. E olha a Fabiana naquela época nos 50%. Quando eu comecei, eu já achei 50% uma loucura naquela época. Eu falei, meu pai, por que volta a engordar? E aí eu comecei a estudar. E aí que eu percebi, através desse meu desequilíbrio emocional, dessa minha loucura emocional, que o emagrecimento era o quê? O que eu sempre digo, gente, a ponta do iceberg. Eu vou voltar aqui. Eu fiz isso numa live e eu quero voltar a dizer aqui para vocês. Exatamente isso. Aqui. Olha só. Olha isso aqui. Eu gosto sempre de falar por que é a ponta do iceberg. Por que o emagrecimento é a ponta do iceberg? Emagrecimento e dores. Por que eu tive que aprender na dor? Olha aqui. Estão vendo aqui o iceberg? Isso aqui é o iceberg. Isso aqui é o mar. Isso aqui é a pontinha do emagrecimento. Isso aqui é o emagrecimento. Tudo que tá aqui para baixo eram o quê? As minhas dores. As minhas angústias, as minhas aflições. A minha falta de amor próprio, a minha falta de confiança. E com isso, era também, se você parar para pensar, todas as vezes que eu praticava falta de amor próprio, falta de confiança, minhas dores, eu comia minhas emoções, eu fazia tudo isso de errado comigo, eu também me sentia uma pessoa extremamente o quê? Eu não era uma pessoa confiável. Mas eu era confiável para todo mundo, parceira, amiga de todo mundo. Mas comigo eu não era nada disso. Então eu tive que aprender aqui, depois, como lidar com isso aqui, para isso aqui não ser meu problema pro resto da vida. Isso aqui só era um peso. Isso aqui era toda a minha vida que fazia com que isso aqui aumentasse ou diminuísse. Então eu tive que aprender a lidar com essas dores.
Eu tive que aprender a lidar com isso aqui. Porque a pessoa que faz qualquer processo de emagrecimento, qualquer um, por quê? Aí é o que eu falo, por quê? Que desde meus 12, 13 anos e aos 47 anos, que eu sempre emagrecia, porque esse peso aqui eu já tive várias vezes. Quando eu faço palestras, quando eu falo sobre emagrecimento nas palestras, eu mostro fotos minhas de várias épocas da minha vida com esse peso. Por que eu voltava a engordar? Porque eu não cuidava disso aqui, das minhas dores. O que está escrito no papel? Então, isso aqui é como se fosse um iceberg. O que é isso aqui? Isso aqui é o mar. Isso aqui, a pontinha do iceberg é o que a gente vê, que é o emagrecimento. E aqui são todas as nossas dores. É aqui que a gente tem que curar para poder emagrecer. Então, aqui é só uma ilustração. Então, eu tive que curar aqui essas dores. Olhar para essas dores. Olhar para a Fabiana. Conhecer a Fabiana. Trabalhar o autoconhecimento. Então, através da minha dor veio a minha maior força. Que foi o quê? O que eu sempre falo? Voltar para casa. Voltar para a minha essência. Entender que eu, sim, sou um ser divino. E por que eu comia as emoções? E quais as emoções que eu comia? Não é só o entender. A Fabiana fala que comer as emoções é interessante. Eu também como minhas emoções. Tá, mas quais emoções que você come? Se eu não trabalhar essas emoções, não adianta nada. O que eu falo? Conhecimento sem prática não serve para nada. Eu posso ler 500 livros de autoajuda, eu posso assistir 1 milhão de podcasts de motivacional, eu posso assistir todos os canais de tudo que possa ter de autoconhecimento, mas se eu não agir, fazer, tirar o bumbum da cadeira, ir lá e ser determinada, porque olha só, eu tinha capacidade diária de me maltratar. Eu tinha uma força diária de comer as minhas emoções. Eu tinha escolhas diárias de estar realmente no processo cada vez mais de, ladeira abaixo. Eu tinha feito disso inconscientemente um hábito. Isso entrou no meu comportamento, no meu cotidiano. Todo dia ela faz tudo sempre igual, me maltrata, 6 horas, não é isso? Então eu fazia isso todo dia. Todo dia eu fazia a mesma coisa. Eu me maltratava, eu comia minhas emoções. Se eu quis mudar, se eu escolhi mudar, eu tive que o quê? Fazer movimentos diferentes. Mudar o quê? A engrenagem. Quando eu consigo mudar uma peça dessa engrenagem, eu começo a fazer isso rodar diferente. Só que não é uma coisa rápida. Não é tipo, acordei hoje e escolhi agora cuidar da minha autoestima. Pronto, eu cuidei da minha autoestima, agora sou a melhor. Não é isso. Ela é aos poucos. Mas ela é uma construção diária. É aquele famoso 1% diário. Eu adoro falar isso dentro da mentoria. Ninguém acorda e dá seu 100%. Pá, virei a chave. A gente fala a chave, quando fala a chave, isso é uma coisa só fictícia. Não adianta virar a chave. Ai, pronto, achei, virei a chave. Tá aí? E daí? Virei a chave, e daí agora? O que você vai fazer com isso? Vamos agir. Vamos fazer. Todo dia dando seu 1%. Vamos lá. Bem isso. Ter te conhecido fez eu repensar e perceber muito como me tratava internamente. E já estou muito melhor. E emagrecendo, tá sendo uma consciência. Oh, que delícia! Ai, que delícia! Parabéns, Larice. Qual o seu nome? Desculpa, Larice. É porque deve estar junto, né? É Larissa, enfim. Qual o seu nome? Põe aqui pra mim. Parabéns, parabéns. É exatamente isso. Eu sempre falo, quando você se conhece, quando você se potencializa, o emagrecimento. Larissa, gratidão, Larissa, pelos dizeres aqui. Eu fico muito feliz em saber que você está emagrecendo só com essas dicas e entender que o emagrecimento é a ponta do iceberg. Quando ela começou, então, a se olhar, porque é na dor que a gente se conhece. Infelizmente, Nath, meu amor, é na dor que a gente se conhece, infelizmente. Mas a gente pode, sim, começar a conhecer no amor.
A Larissa aqui já assistindo meus vídeos, ela tá falando que ela já tá emagrecendo. Por consequência, porque ela está o quê? Se olhando, se voltando para casa. Então é isso que eu quero trazer para vocês. Às vezes é realmente na dor, na profunda dor, que a gente tira a nossa maior força, nosso maior crescimento, nosso maior aprendizado. Mas também, se você praticar todo o conhecimento que está aqui, você não precisa chegar lá embaixo. A gente pode começar a usar o nosso racional e falar, caramba, eu já estou num processo triste, ruim comigo. Será que eu preciso ir mais lá no fundo? Sabe o iceberg aqui de novo? Se eu tô já aqui, por que eu vou querer ir até aqui embaixo? Cara, se eu já tô percebendo que a Fabiana tá falando, eu tô aqui, eu já posso começar a agir para melhorar. Não vou deixar chegar até aqui. Não quero chegar até aqui. Não se permita chegar até a profundidade para você poder subir, sabe? A Giza, realmente, a Gisele, meu amor, estou na mentoria e foi a melhor escolha da vida. Super recomendo essa mulher maravilhosa. Gratidão, Gisele. Gratidão, Gisele é um exemplo incrível dentro da mentoria. Ela realmente, ela parou, ela se conheceu, ela se ouviu, ela brinca, ela fez o caderno dela incrível. Porque ela fez de todo o seu processo um puro autoconhecimento. Então, a dor que nós temos, muitas vezes, é para a gente despertar. Mas, infelizmente, também tem pessoas que sentem essa dor, vivem nessa dor e falam, ainda é difícil, eu não consigo. Por quê? Porque isso também acontecia comigo. Eu vou falar aqui. Existe uma coisa chamada ganho secundário. E o que é isso? Essa para mim, foi a dor mais difícil de eu ter que olhar. O ganho secundário é eu ganhar, literalmente, alguma coisa em troca ainda do meu sofrimento. Por me fazer de coitada. Só que eu não fazia isso de forma proposital, tá, gente? Então, como assim? Vamos lá. Eu, na época que eu estava muito acima do meu peso, eu tinha fascite, quer dizer, eu tinha dor no joelho, dor na mão e tudo que você possa imaginar, né? Claro, calor, e calor hoje em dia eu tenho por causa da menopausa. Mas enfim, eu tinha vários outros problemas, mas vou falar da fascite plantar. É o famoso esporão, para quem conhece. Pé, planta aqui do pé, aqui é o calcanhar. Então aqui parecia que tinha uma agulha, um prego, enfiando aqui. Todas as vezes que eu caminhava, quando eu acordava, principalmente, que estava relaxado, então quando eu pisava no chão era uma dor horrível, porque era o tendão inflamado, e quando eu caminhava muito, andava muito, ela começava a doer. Então eu já estava naquela fase de andar só de tênis, enfim, mas mesmo assim doía e muito. Então qual era o ganho secundário disso? Meu pé tá doendo, tô com dor. Então os amigos paravam, a Fabiana tá com dor, vamos parar aqui, tadinha. Eu chegava em casa, o marido fazia massagem no pé, eu botava o pé pra cima, aí ele ficava fazendo massagem, porque realmente doía, gente. Mas eu achava aquilo, olha que louco, olha o ganho secundário, olha a loucura da dor e da doença emocional. Olha a loucura. Aquela atenção, pra mim, era algo prazeroso. Aquilo me fazia bem. E no fundo, como é que você vai emagrecer e você vai perder essa atenção? Porque como eu era uma pessoa que não me dava atenção, não me dava amor, eu buscava tudo isso aonde? Fora. E quando eu busco amor fora, quando eu busco merecimento fora, olha que louco. Quando eu busco reconhecimento fora, eu tenho que acabar o quê? Isso é um ciclo da baixa autoestima, tá? Quando eu começo a achar que eu não sou merecedora, que eu não sou capaz, que eu quero buscar amor fora, tudo isso, eu delego isso para as outras pessoas e eu acabo tendo que me moldar para poder sempre caber ali. Olha que louco. Para sempre ter que caber ali, e para isso eu tenho que estar sempre o quê? Me maltratando
isso interno, porque eu tenho que literalmente encaixar. E todas as vezes que eu penso que eu vou desencaixar daquilo, eu tenho crise de ciúmes, eu tenho crise de raiva. Eu quero, de alguma forma, ter que controlar aquilo dali. Isso é um ciclo extremamente da baixa autoestima, de falta de amor próprio, da falta de tudo. Quando eu começo a me ver, me potencializar, entender que eu preciso me amar, não me importa com o peso que eu estou, não importa como eu estou agora, mas eu entender que eu sou um ser divino, que eu sou capaz, que eu sou merecedora, que eu preciso sim ouvir as minhas emoções e trabalhar cada uma delas através do autoconhecimento, para aí sim eu emagrecer, para aí sim eu ter um relacionamento melhor, ter um emprego melhor, para aí sim aqui fora funcionar, eu não preciso mais me encaixar na vida do outro. Percebe? Mulher maravilhosa que ajuda tanto. Ai, Nath, obrigada. Nós, todas nós, eu gosto muito de falar isso. Todas nós somos mulheres maravilhosas. Todas nós. A gente só precisa, que eu sempre brinco, voltar para casa, para despertar isso aqui. Porque, gente, para terminar aqui essa live, não deixe para aprender na dor. Apesar que sim, foi a dor que me deu a maior força de hoje estar aqui onde eu estou, para estar falando com vocês. Mas se eu, com todo o meu amor, se eu puder passar essa minha vulnerabilidade para vocês, que foi que eu falei desde sempre, lutando contra isso, me maltratando e entendendo que, caramba, parou. Eu tive que olhar para essa Fabiana, que era cruel com ela, que comia as emoções, que era controladora, que muitas vezes é uma pessoa amarga. Só que para fora eu não mostrava isso, mas aqui dentro eu era assim. Eu tive que olhar isso e entender quais eram as minhas luzes e minhas sombras. E eu posso trazer aqui para vocês, através desses meus vídeos, através do meu canal do YouTube, através da mentoria. Não deixe chegar nessa dor profunda para você poder aprender, para você poder o quê? Despertar, para você fluir, para você voar, para você se libertar. O autoconhecimento, ele traz isso, ele traz liberdade. Ele traz leveza. Claro que aqui dentro ainda tem essa luta todos os dias. Porque todo dia eu estou descobrindo coisas novas, todos os dias eu quero aprender um pouco mais. Todos os dias a Fabiana ainda aqui na sombra dela, ainda fala assim, nossa, mas ainda tem isso aqui para limpar, que eu fico brincando, que é uma casa, né? Eu ainda tenho isso aqui que limpar, porque a gente não faz faxina na casa só uma vez. Você faz a faxina na casa uma vez, depois você tem que estar mantendo. Senão a casa suja toda de novo, não é verdade? Então, eu sempre tenho que estar mantendo isso aqui. Opa, peraí, vamos lá. Até hoje eu me saboto. Só que aí eu já percebo, opa, peraí, tá criando aquela teinha de aranha ali, deixa eu limpar logo antes que cause ali o terror. E isso foi a força que despertou através do meu autoconhecimento. Ficou redundante isso, né? Através do autoconhecimento. Então, gente, por favor, comece a se amar, se verdade, comece a praticar o autoamor, comece a praticar a autoestima, comece a praticar essa volta para casa agora. Pergunte para você, por que eu tô comendo isso aqui? Se eu tô atacando agora esse pacote de biscoito, por quê? O que tá acontecendo? O que tá me deixando ansiosa? O que tá me deixando preocupada? A sua fome diz para você, é só você ouvir e parar de comer a sua fome. Gostei do que eu falei. Você precisa parar de comer a sua fome emocional e começar a ouvir essa fome. Quando você começar a ouvir a sua fome emocional, ela tem tanta coisa para te dizer, que você vai começar a se conhecer. E aí você vai começar a alimentar essa fome emocional de autoconhecimento, de autoamor.
É só dessa forma que o emagrecimento vem de forma consciente. O que você vem comendo? O que você vem fazendo com você? E para te ajudar a fazer isso é o que, ó? Respirar. É dar esses momentos para você de paz, para você se ouvir, porque a gente só se ouve no silêncio, a gente não se ouve nessa bagunça do dia a dia. Para a gente ouvir o que a gente precisa ouvir, a gente precisa praticar o silêncio. Faltando 1 minuto para essa live terminar, vamos fazer sim, em 60 segundos, esse silêncio. Para você praticar esse silêncio várias vezes por dia, de forma carinhosa e generosa com você. Pegue suas mãos com todo carinho, com todo respeito e amor, que é o seu dar e seu receber. Ponha na altura do seu coração. Feche seus olhos com todo carinho. Faça aquela respiração longa, que são 3 respirações. Inspirando forte, soltando pela boca. E ao soltar pela boca, você vai soltando a língua do céu da boca. Você solta seus ombros. Ao inspirar, você enche seu peito de ar, de vida. E solte respirando, expirando e expirando todas as tensões que ainda estão aí. Faça isso por 3 vezes. O seu tempo é o tempo certo. E hoje nós iremos fazer algo diferente. É simplesmente silenciar. Nos próximos 30 segundos, eu vou convidar você a ouvir e sentir a sua respiração. Mesmo que tenha algum barulho externo, você vai gentilmente concentrar a sua atenção na sua respiração, nesse som da sua vida. E nesse mesmo momento você vai sentir o seu coração. Então, nos próximos 30 segundos, no tempo do relógio, sinta a sua vida em vida. Sinta você. Sinta seu ar. Sinta o seu coração. Sinta o que você tiver que sentir. Sinta esse momento delicioso de você sentir a sua vida, de você acalmar a sua mente. O que você está sentindo? Qual é a sensação do silêncio? Não é o silêncio de não pensar em nada, mas é o silêncio de você acalmar e você dar a oportunidade da sua intuição falar com você. Agradeça esse momento, agradeça a oportunidade de você acalmar um pouco e aos poucos volte para cá. E eu convido você a fazer esse movimento durante 2, 3 vezes ao dia, porque essa é uma forma infalível de você começar a ouvir a sua fome emocional. Se ouça. Pare de alimentar a sua fome emocional. E quando eu falo fome emocional, não é só a comida. É a fome emocional de qualquer tipo de compulsão para compensar algo que está aqui dentro gritando. Porque quando eu estou querendo
comer, beber, comprar, extravasar algo muito grande aqui fora, é porque aqui dentro está gritando, pedindo ajuda. E todas as vezes que você silenciar dessa forma, você está dando a oportunidade de se ouvir. Que aí sim você começa a criar uma força incrível, que ela está aqui. Ok? Muito obrigada. Carol, meu amor! Olá, Luciene, bem-vinda. Gente, muito obrigada pelo carinho, pela atenção. E eu desejo uma semana iluminada para cada uma de vocês. E até o próximo Café com Fabi. Um beijo enorme e até lá. Tchau.